A conspiração de Judas, Mateus 26, do 14 ao 16. Um dos discípulos, Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar Jesus de Nazaré para vocês? E eles responderam: o preço de 30 moedas de prata. A partir disso, Judas só estava esperando a oportunidade certa para entregar o Filho de Deus a eles. Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. João 13, do 1 ao 17. Um pouco antes da festa de Páscoa, Cristo se reuniu com todos os seus discípulos, inclusive Judas. Então tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando chegou a hora de lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Pai, não posso deixar que o Senhor lave meus pés. Eu deveria lavar os seus. E Cristo disse: se não lavar seus pés, você não poderá ser meu seguidor. Pedro então deixou que ele lavasse, e ao terminar de lavar, Cristo disse: vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou, e sendo assim, eu lavei seus pés, e vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Jesus avisa Pedro. Mateus 26, do 31 ao 35. A caminho do Monte das Oliveiras, Cristo chamou os discípulos e disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Assim como está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei me encontrar com vocês. Então Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Cristo respondeu: ainda essa noite, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistiu, dizendo que jamais faria aquilo, assim como todos os outros discípulos. Jesus fortalece seus discípulos. João 14, do 1 ao 6. Cristo acalmou seus discípulos, dizendo: não fiquem com o coração perturbado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai vou preparar um lugar para cada um. Isso quer dizer que vou voltar para buscá-los, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho. Mas eles falaram que não sabiam para onde ele ia, muito menos conheciam o caminho. Então Cristo respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus no Getsêmani, Mateus 26, do 36 ao 46. Em seguida, Cristo e seus discípulos foram orar em um lugar chamado Getsêmani. Ao chegarem lá, Cristo pediu que os discípulos se sentassem e orassem, mas todos acabaram dormindo. Enquanto isso, foi mais adiante orar ao Senhor: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Cristo orou para Deus, pois estava se sentindo triste, mas sabia que era preciso passar por tudo
para salvar a humanidade. E também sabia que ressuscitaria no terceiro dia e se encontraria com Deus. Logo depois que orou, voltou ao lugar em que os discípulos estavam e disse: acordem todos e vamos em frente. Chegou a hora e aquele que irá me trair já está a caminho. Cristo é preso. Mateus 26, do 47 ao 56. Enquanto Cristo ainda falava, chegou Judas Iscariotes. Com ele estava uma multidão de soldados armados. Judas tinha combinado que aquele em que ele desse um beijo no rosto deveria ser preso. Então beijou Cristo e imediatamente prenderam Cristo. Pedro tentou puxar Jesus e acabou cortando uma das orelhas dos soldados com sua espada para protegê-lo. Então Cristo disse: guarde a espada, isso só está acontecendo para que se cumpra a vontade de Deus. Ouvindo aquilo, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do Conselho Superior. Mateus 26, do 57 ao 68. Aqueles que prenderam Jesus o levaram para o Conselho Superior para ser julgado. Ali estavam reunidos mestres da lei, os líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes. Eram pessoas que sempre estavam procurando uma maneira de acusar Cristo e condená-lo à morte, mas não acharam nada. Então um deles perguntou a Cristo: exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Cristo respondeu: você que está dizendo, mas eu digo a todos que chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Logo em seguida, o homem muito bravo disse que ele estava mentindo. Então alguns outros cuspiram e bateram em Jesus. Pedro nega Jesus. Enquanto Cristo estava no Conselho Superior, Pedro estava no pátio acompanhando tudo de longe, quando uma mulher chegou e disse: você estava com Jesus. E rapidamente Pedro negou, dizendo que não conhecia Jesus. Então saiu em direção à porta e encontrou outra mulher que disse: você andava com Jesus. E Pedro disse: nem me lembro de você. E novamente ele negou Jesus. Pouco tempo depois, outras pessoas ouviram e disseram: você é um deles, o seu jeito de falar é igual aos dos discípulos. Pedro jurou que não conhecia Jesus. Então, imediatamente, o galo cantou e Pedro começou a chorar muito, pois se lembrou que Cristo tinha avisado que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. A morte de Judas. Mateus 27, do 3 ao 5. Quando Judas viu que Cristo estava sendo condenado à morte, sentiu-se muito culpado e foi até aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos para devolver as 30 moedas que havia recebido pela traição e disse: pequei, pois traí um homem inocente. E eles responderam: quem se importa? A responsabilidade é sua.
Então ele jogou o dinheiro no chão e se enforcou pela culpa que sentia. Cristo diante de Pilatos, Mateus 27, do 11 ao 14. De manhã cedo, Cristo foi colocado diante do governador Pilatos, e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? E Cristo respondeu: Você que está dizendo. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos o acusavam, mas Cristo não respondia. Então Pilatos perguntou a ele: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Cristo, o Filho de Deus, ficou calado, e Pilatos ficou muito impressionado com a sua atitude. Cristo é condenado à morte. Mateus 27, do 15 ao 26. Na época da festa de Páscoa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido da multidão. Eles tinham um prisioneiro muito conhecido por todos, que já tinha matado várias pessoas e era muito mau. Seu nome era Barrabás. E quando Pilatos perguntou à multidão se queriam soltar Jesus ou Barrabás, todos gritaram pelo nome de Barrabás e pediram para que o governador crucificasse Jesus. Pilatos sabia que ele era um homem inocente, por isso lavou suas mãos em sinal de que aquilo não era da sua vontade e que a responsabilidade da morte de Cristo seria do povo. Logo em seguida, soltou Barrabás e mandou crucificarem Jesus Cristo. Os soldados zombam de Cristo. Mateus 27, do 27 ao 30. Pilatos mandou seus soldados chicotearem Cristo. Então eles o levaram até o palácio da casa do governador, e todos se reuniram ao seu redor. Tiraram as roupas de Cristo e colocaram uma capa vermelha. Depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Cristo. Colocaram uma vara em sua mão direita, e todos se ajoelharam diante de Cristo e começaram a zombar dele, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Em seguida, cuspiram e bateram muito em Cristo. Então tiraram sua capa, vestiram suas roupas e o levaram para ser crucificado. A crucificação. Mateus 27, do 32 ao 44, e Lucas 23, do 33 ao 43. No caminho para a cruz, os soldados encontraram um homem chamado Simão e o forçaram a ajudar Jesus a levar sua cruz. Enquanto caminhavam, queriam dar a Jesus vinho misturado com fel. Mas depois de provar, Jesus se recusou a beber. Quando chegaram no Calvário, lugar onde as pessoas eram crucificadas, pregaram suas mãos na madeira da cruz, rasgaram suas roupas e sobre sua cabeça escreveram: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Ao lado da sua cruz, mais 2 prisioneiros eram crucificados. Eles eram ladrões, e um deles disse a Jesus: Se é filho de Deus, como diz, salve você e a nós. Enquanto o outro falou: Você não teme a Deus? Nós somos ladrões, mas ele é inocente. Em seguida, disse a Jesus: Lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E Cristo lhe respondeu: Lhe garanto hoje, estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus Cristo. Lucas 23, do 44 ao 49. Já era quase meio-dia,
e as trevas cobriram a terra até as 3 da tarde, e o sol deixou de brilhar. Nesse momento, o véu do templo se rasgou ao meio, e Cristo gritou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, Cristo morreu. Um dos soldados que estava próximo a Cristo, ao vê-lo, disse: Certamente, esse homem é filho de Deus. Toda a multidão começou a se afastar, mas os que conheciam eram próximos de Cristo, inclusive as mulheres que o havia seguido desde a Galiléia, estavam ali chorando por Cristo.